Pode começar em março o novo benefício para aliviar a crise provocada pela pandemia. O chamado bônus de inclusão produtiva ainda está sendo estudado pelo governo. E se for aprovado, deve durar entre 3 e 4 meses. Oi, Alessandro Saturno, boa tarde para você. Palavras do presidente, né? Exatamente, Janine, palavras do presidente. Olha, segundo Jair Bolsonaro, essas parcelas elas seriam aí de R$ 200. Só que há uma grande diferença em relação ao auxílio emergencial. Desta vez, esse valor só será pago às pessoas que estiverem desempregadas durante a pandemia. Os beneficiários do programa Bolsa Família não estão inclusos. Bom, a equipe econômica busca aí, juntamente com o Congresso, uma alternativa para que esse custo, que está aí em 20 bilhões de reais, fique fora do teto de gasto. Somos brasileiros, temos necessidades e queremos evoluir cada vez mais. Deste recurso, 18 bi para o Maranhão, 1,3 bilhão foi para a saúde, 190 milhões exclusivamente para leitos de UTI. Não justifica, senador Roberto Rocha, qualquer reclamação de não haver leito de UTI para atender os nossos irmãos maranhenses a casos acometidos da Covid-19. Também, senhores que estão aqui, com toda certeza, uma parte considerável dos senhores recebeu o auxílio emergencial para o estado do Maranhão, nas mãos dos senhores, diretamente, sem passar por intermediário, foram 13 bilhões de reais. Isso porque nós entendíamos, juntamente com o parlamento, deputados e senador aqui presentes, que votaram favorável nessas questões, que havia a necessidade de socorrê-los, porque junto com a pandemia, houve muito fechamento de postos de trabalho e vocês necessitavam de algo para ajudar na sobrevivência. E o governo federal, então, repito, só para o Maranhão, 13 bilhões de reais. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. E juntamente com essa bancada que está aqui presente, juntamente com gente da equipe econômica, cada vez mais nós facilitamos a vida de quem quer trabalhar, bem como quem quer empregar. Janine, volto com você. Trabalho duro para a equipe econômica, né? Obrigada, viu, Alessandro? O presidente da Câmara falou em pressa, cobrou do ministro Paulo Guedes que se tem uma solução vinda do Executivo para o auxílio emergencial, para essa retomada da assistência. Deu um tom de que a situação está ficando crítica, que é preciso e que não pode se vincular isso a PECs, a tramitação de PECs. Qual que é a sua avaliação nesse momento? Eu continuo com a mesma percepção de que são coisas independentes, porém igualmente importantes. As propostas de emenda à Constituição estabelecem um protocolo fiscal, uma sinalização de responsabilidade fiscal no Brasil. É, obviamente, uma prioridade do Senado, deve ser também da Câmara dos Deputados. Essa é uma realidade e nós não vamos fugir dela. A outra realidade, que é realmente aflitiva, que é do anseio daquelas pessoas que estão vulnerabilizadas, extremamente necessitadas nesse momento, de ter o socorro do Estado. Eu acho que essa é uma sensibilidade que não tem só o Senado e a Câmara. O governo federal também demonstrou ter. O que resta agora saber é qual o formato que se pode ter, e esse é um papel que todos nós temos que cumprir. Hoje pela manhã eu recebi um telefonema do ministro Paulo Guedes, buscando uma agenda, e vamos pretender fazê-la o mais rapidamente possível depois dessa sessão do Senado, para que a gente possa então colocar as equipes reunidas, ainda que seja necessário avançar pelo feriado aí do Carnaval, pelo momento do Carnaval, para poder as equipes encontrarem um caminho técnico com fundamentos econômicos para estabelecer esse auxílio à população, que é uma exigência da Câmara, é uma exigência do Senado, mas fundamentalmente é uma exigência daquelas pessoas que precisam ser assistidas pelo Estado. Pode acontecer o que aconteceu no início do auxílio emergencial, eles sinalizaram R$200, o Congresso tomou a iniciativa e acabou fazendo um auxílio totalmente diferente do que o governo previa inicialmente, ou seja, na inércia do governo, o Congresso
Eu prefiro considerar a hipótese de que nós estabeleceremos um consenso com o governo federal, com a equipe econômica, para se estabelecer um auxílio que seja matemática e economicamente possível nesse momento do país, que possa socorrer essas pessoas. O dia depois, numa eventualidade de não haver esse entendimento por parte do governo federal, nós vamos avaliar no momento oportuno. Aumento de imposto é uma solução na cabeça do senhor? Eu acredito que nesse instante, como o auxílio ele é necessário muito imediatamente, uma criação de imposto seria inclusive ineficaz, considerando o tempo que nós precisamos reagir. Então, essa discussão de aumento de imposto com o sistema tributário da forma como está é uma discussão que não é boa para o país nesse momento, porque o que se deve tratar sobre o aspecto tributário é no âmbito da reforma tributária. Criação, extinção, novo formato, seja de tributo, seja de alíquota de base de cálculo, isso tudo tem que ser discutido na reforma tributária. O que nós precisamos para já, urgentemente, é do auxílio emergencial ou um programa análogo que possa socorrer as pessoas, independente da criação de novos tributos. Obrigado, viu? Obrigada. Começou de verdade o jogo do governo com a sua nova base parlamentar. Deu 1-0 para o Centrão com a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o comando do Congresso. O governo empatou em 1-1 com a aprovação do projeto de autonomia para o Banco Central. Agora, segundo apurei, o Centrão colocará nova bola na rede. A área econômica terá que engolir um auxílio emergencial de no mínimo R$300. No mínimo. Assim será o jogo entre o governo e o Congresso, sob o comando do Centrão de raiz daqui para frente. Toma gol lá, que deixo a bola entrar aqui. Às vezes, esse toma lá da cá não é tão ruim assim. Vai sair um auxílio emergencial maior do que os R$200 que a área econômica estuda aceitar. E mais, segundo os chefões do Congresso, acertaram com os líderes, também será mais rápido do que pretende o ministro Paulo Guedes. Guedes tenta atrelar a aprovação do auxílio à reforma tributária ou alguma proposta de emenda constitucional de tramitação mais demorada. Ou mesmo a aprovação do orçamento, que também não é coisa rápida. A base governista só aceitará uma dessas opções se chegarem a uma fórmula rápida para qualquer delas. Caso contrário, o auxílio sai antes. Segundo o levantamento divulgado pelo cientista político Leopoldo Vieira, há 20 projetos de auxílio emergencial em tramitação. Apenas 3 estabelecem esse valor de R$300. A maioria eleva aos mesmos R$600 pagos no início da pandemia. Então o governo terá que dar graças a Deus se ficar nos 300. Mas, pelo menos 6 propostas prorrogam o auxílio até dezembro. Deve ficar até maio, no mínimo, prevêem os parlamentares. Vamos falar a verdade. Às vezes, é só jogando duro com os tecnocratas que os políticos conseguem arrancar